Deus que me livre, eu não consegui fazer isso, não. Duas coisas ao mesmo tempo. Pronto. Tá dizendo ok, né? Uhum. Pronto, boa tarde. Boa tarde aos nossos seguidores, né, do Facebook, do CEDI. Nós estamos aqui ao vivo, nessa live, nesse projeto, Quinta com o CEDI. Projeto esse que está sendo elaborado, né, e executado pela nona gestão do CEDI, através dos seus conselheiros. E iniciamos essas lives com a primeira live no mês de setembro, tratando com a nossa presidente, Vina, e a vice, Amélia, sobre o controle social. Tivemos outra live sobre suicídio, a questão do suicídio, com também dois conselheiros queridos, o Edinaldo e o Edi, com o psiquiatra Cleto. Tivemos também outra com o conselheiro Elísio, com a Ana Lúcia Gondim. E agora nós temos mais uma live de alguma série que estamos agendando com a convidada de hoje, que é a doutora Luciane Ponte de Mello, com esse tema que é tão instigante, tão atual e tão interessante para o público do CEDI. Essas lives elas têm esse objetivo, né, de aproximar os conselheiros, os cidadãos e também informar sobre esses temas tão relevantes para o público idoso. E nós vamos hoje tratar um pouco sobre esse tema que é o Alzheimer, né, e os cuidados. E a nossa convidada de hoje, que já está aqui conosco, que é a doutora Luciane. Luciane, seja bem-vinda aqui à Quinta com o CEDI. Estamos com o chat aberto, pessoal, com a nossa querida secretária executiva Dalila, que está com os comentários para poder nos repassar esses comentários e essas perguntas de vocês. Saudando todos, né? Seja daqui de Fortaleza, seja de outros estados, de outros municípios, que esperamos todos vocês dos conselhos municipais. Então, hoje nós temos a convidada, doutora Luciane Ponte de Mello, né? A doutora Luciane, ela possui graduação em psicologia pela Universidade Federal, possui especialização em neuropsicologia pela Unifesp, em São Paulo, e mestrado, é membro fundadora da Abras em 1998, atual vice-presidente da Abras, Ceará, coordenadora dos assuntos internacionais da Abras Nacional, professora do curso de psicologia também da Unicristos, da especialização em gerontologia na Unifor e Ateneu, e ela atua no desenvolvimento e coordenação de projetos sociais, de divulgação da doença do Alzheimer, do fortalecimento institucional, tem uma experiência nessa área da psicologia, com ênfase na neuropsicologia, e atua em vários temas, né, que é a avaliação neuropsicológica, o envelhecimento, as demências, as doenças neurológicas, os cuidadores, as neurociências e a saúde mental. Então, seja bem-vinda, Luciane, a palavra inicial com você. Obrigada, agradeço o convite, é uma oportunidade maravilhosa estar aqui, passar essa tarde, uma hora dessa tarde aqui com vocês, e a gente discutir um pouco, né, então, assim, eu espero que vocês participem bastante, com perguntas, com dúvidas, né, para que a gente possa trazer o máximo de informação para vocês, e que vocês também, que estão assistindo, sejam multiplicadores, né, esse é um grande trabalho da gente hoje em dia, a gente ter informações, fazer uso dessa informação na vida da gente e levar também essa informação para a vida dos outros. Então, assim, é um tema que eu acho muito relevante, né, como foi colocado aqui, parabenizo o CEDI, né, por esses eventos todos que vêm sendo feitos, né, sempre pensando na pessoa idosa, né, e eu acho que hoje, quando a gente fala de um mundo que está envelhecendo, né, falar em doença de Alzheimer é quase que obrigatório, né, principalmente porque
quando a gente sabe, hoje a gente traz informações sobre a questão de prevenção, o que a gente pode fazer hoje em dia, né? Eu acho que é uma grande preocupação de todos, né? Todos nós vamos envelhecer, né? Queremos envelhecer, e esse envelhecimento, ele precisa ser um envelhecimento com o máximo de autonomia e de independência, né? E para isso a gente precisa cuidar da saúde, né? E a doença de Alzheimer hoje é uma condição que ela vem sendo considerada hoje a maior preocupação, né, das pessoas na atualidade, é exatamente o medo de ter uma demência, de ter a doença de Alzheimer. Então, eu espero que a gente, né, possa estar falando aqui sobre vários desses assuntos, né, a gente vai estar conversando aqui, e eu espero poder tirar dúvidas, né, e passar máximo de informações com vocês. A gente começa falando, né, o que assim, a gente vai falar sobre a questão do... Vamos, nós pensamos o seguinte, né? Vamos falar primeiro sobre um pouco sobre o envelhecimento, né? Sobre a questão do medo, sobre a questão do diagnóstico do Alzheimer. E já temos aqui, saudamos aqui a Verônica, né, que está aqui na live, a secretária da Secretaria Municipal da Assistência Social de Camusim. Alô para Camusim. E então é isso, vamos começar. Quem tiver suas perguntas, já pode ir mandando, certo? Para ficar mais rico ainda. Perfeito. Então, vamos começar, já que você iniciou a questão do envelhecimento, né? Essa questão hoje, né, que eu tinha até falado, a relevância desse tema hoje. Por quê? Né? Porque hoje, como há uma expectativa de vida muito maior, né? Eu acho que a gente está vivendo, esse tempo de hoje é um tempo que a gente tem uma longevidade como nunca se teve na história da humanidade, né? Então, essa longevidade, né, que a gente chamada por alguns de uma verdadeira revolução, né, ela requer algumas orientações, algumas informações, né? Uma delas é a questão, por exemplo, do envelhecimento patológico. E aí, quando eu falo de envelhecimento patológico, eu estou falando de Alzheimer, estou falando das demências, né? E por que saber disso? Por que se informar? Né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam, né, que o esquecimento, que as dificuldades que são condições, são sintomas, na verdade, da doença de Alzheimer, eles fazem parte do envelhecimento normal, né? E isso não é algo que exista, né? Então, o envelhecimento, né, ele é para acontecer sem essas alterações que precisam ser investigadas no caso, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela apresenta um esquecimento constante, se ela começa a ter dificuldade em fazer as atividades que ela fazia no dia a dia dela, né? Aquelas tarefas que ela fazia, ela não consegue mais fazer da mesma forma, né? Se ela percebe, ou se as pessoas, né, no entorno dela, os familiares, os amigos, percebem que ela tem apresentado algumas desorientações quando ela vai para algum lugar, né, sempre faz as mesmas perguntas, retoma o mesmo assunto, né? Então, assim, esses sinais, esses sintomas, eles precisam ser investigados, porque eles não são esperados dentro do processo de envelhecimento normal, tá? Então, já começa daí, a gente saber o que é o envelhecimento normal e o que é um envelhecimento com uma condição, né, alterada, como no caso da doença de Alzheimer, tá? Então, o primeiro ponto que eu acho mais importante é esse, é a gente saber que o envelhecimento normal, ele não é acompanhado de todas essas alterações, então isso é importante. E aí, no caso, se aparece, Luciane, o que é que deve ser feito, né? Então, o primeiro cuidado é exatamente procurar um médico, né? Então, procurar realmente um profissional da área de saúde. Que profissional é esse? Normalmente pode ser o geriatra, pode ser o neurologista, pode ser o psiquiatra, né? Então, são médicos, né, especializados em dar o diagnóstico, tá? Então, eles vão realmente fazer esse levantamento, vão investigar, né, essas queixas trazidas, né, a saúde dessa pessoa, e a partir daí pensar no diagnóstico, né? Então, assim, esse primeiro momento é esse conhecimento desses sintomas para que a gente possa ir em busca, né, de um diagnóstico e, se for o caso de ser realmente diagnosticado a doença de Alzheimer, o
né, um quadro demencial, né, procurar seguir os cuidados, né, que são aqueles indicados para essa condição. Tá? Então, esse é algo importante, a gente se atentar de ir procurar o médico, e mesmo no tempo de pandemia, tá, é importante que as pessoas não deixem de procurar os médicos, de fazerem seus tratamentos, de procurar os médicos, tá, quando vem essas condições. Embora essa pandemia ela tenha realmente desorganizado muito a vida das pessoas, mas a vida não pode parar, né, e essas condições de saúde, menos ainda, precisa ter esse cuidado importante. Nessa linha, né, Luciane, a gente está trabalhando muito lá na Abras, né? Para quem não sabe, eu também sou membro da Abras, né? Já há um certo tempo. E a Abras também tem todo um cuidado especial com relação ao estigma, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do estigma e essa questão do diagnóstico. Certo. Então, a gente fala muito hoje em dia, né, da importância de ser feito esse diagnóstico, né? Por quê? Porque uma vez que o diagnóstico ele seja o mais rápido, o mais cedo possível, né, uma vez que ele seja feito, a gente pode entrar com terapêuticas, né, que objetivam retardar a evolução dessa doença. Então, a doença ela vai ter uma evolução e a gente precisa desse diagnóstico mais cedo para que a gente possa entrar com essas terapêuticas, né? Além desse diagnóstico, um aspecto importante, né, que a Abras trabalha, a Abras é a Associação Brasileira de Alzheimer, certo? E que tem como missão produzir e difundir informações, né, sobre a doença de Alzheimer, assim como sobre outras demências, certo? Para que as pessoas também venham a ter um adequado apoio, e apoio esse social, um apoio emocional, né, um apoio informativo, para que a gente possa exatamente diminuir o estigma. E o que é esse estigma? Na verdade, esse é um termo que vai englobar o quê? Todo o estereótipo, o preconceito, a discriminação que as pessoas têm, né, àquelas pessoas que têm demência e que muitas vezes se estende até aos familiares. Né? Então, assim, que preconceito é esse, que estereótipos são esses e que discriminação é essa, tá? A gente está falando muitas vezes de pessoas que têm medo, né? Assim, é uma coisa assim estranha, mas assim, algumas pessoas têm medo de entrar em contato, né, com uma pessoa que tem um diagnóstico de demência, com medo da reação dela, né? Então a pessoa acha que uma pessoa que tem um diagnóstico, ela vai reagir de uma forma muito diferente ou de uma forma agressiva, né? Então a gente precisa tirar, desmistificar essas ideias, né? Então, nada melhor do que o conhecimento, porque a demência ela é uma doença que ela tem várias fases. Então, quando a pessoa ela recebe um diagnóstico, né, um diagnóstico de doença de Alzheimer, por exemplo, né, ela ainda, muitas vezes, ela está na posse, ela tem autonomia, ela tem independência, né, para tomar decisões sobre a vida dela e fazer muitas coisas. Então, a doença, ela não acontece com um comprometimento de imediato, né, ela é uma doença progressiva, né, então, assim, é uma pessoa que precisa ser incluída, sim, essa pessoa não pode ser excluída socialmente. Então, muitas vezes a gente sabe que esse preconceito, ele existe com relação à pessoa idosa. E aí vocês imaginem, as pessoas idosas, né, elas já são tratadas de um modo geral, né, pela sociedade de uma forma preconceituosa. E se a gente pensar na pessoa idosa com demência, então você vê que esse preconceito ele se torna mais forte ainda. Né? Então, as pessoas passam a ter ideias erradas sobre a pessoa com demência, né? Achando que esse comprometimento ele acontece de uma forma imediata, e não é assim, é uma doença que evolui, e onde essa pessoa vai passar por várias etapas, né? As pessoas se afastam, né? Então, elas acabam se afastando tanto desse contato, como também isolando essa pessoa em casa, deixando de levar para eventos, algumas vezes eventos sociais, eventos familiares, onde a pessoa tem condição de participar, de ter uma voz ainda ativa, de contribuir nessas ocasiões, né? Então, para tudo isso, a gente precisa de conhecimento, né? E se a gente pensar que hoje, só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala em termos de impacto dessa condição demência, nós temos uma estimativa de 52 milhões de pessoas no mundo hoje com demência,
tá? E é uma condição que ela vai triplicar até 2050, ou seja, nós teremos em torno de 150 milhões de pessoas. Então, se você falar em demência, você falar em doença de Alzheimer, isso já faz parte da nossa realidade. Né? Hoje em dia, muitas pessoas conhecem pessoas ou têm familiares que têm essa doença, tem doença de Alzheimer, né? Tem diagnóstico de demência em geral. Né? E aí é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? E tanto o conhecimento no sentido de a gente diminuir esse estigma, né? Essas ideias erradas, né? Essas atitudes, né? De exclusão social que as pessoas têm, como também a gente pensar em prevenção, né? Então, eu acho que é um tópico muito importante hoje a gente falar de prevenção. Então, só para vocês terem uma ideia, existem hoje estudos que dizem que aqui na América Latina, e aí o Brasil se inclui, nós temos 56% de casos evitáveis de demência. Isso é muita coisa, isso tem um impacto, né, absurdo, né, em termos individuais, em termos das famílias, em termos sociais, né, e em termos mundiais. Né? Então, assim, a gente pode fazer algo, né, para poder evitar essa doença. Então, hoje existem trabalhos, inclusive esse ano, saiu um trabalho muito recente, agora em julho de 2020, falando de 12 fatores, né, potenciais fatores de risco, né, potencialmente modificáveis, tá? Então, ou seja, a gente pode mudar o curso de muitos diagnósticos, tá? Então, isso fica aí de alerta para todos vocês, né, para todos nós, na verdade, né, que estamos aqui abordando esse tema. Assim, é importante a gente conhecê-los, né, para poder exatamente tanto evitar na nossa vida, como também para poder orientar as pessoas, né? Eu falo muito que prevenção, ele tem um aspecto individual, certo? Ele tem um aspecto coletivo, que é exatamente esse papel multiplicador que eu estou convocando todos vocês, certo? E tem o das políticas públicas. Então, e a gente conhecendo, a gente pode cobrar melhor essas políticas públicas, né, no sentido de propiciar esse envelhecimento melhor, mais saudável, né, mantendo a funcionalidade da pessoa idosa, né, ao longo de todo o curso de vida, tá? Então, assim, a gente pensar também que esses fatores de risco, eles são para todas as idades, tá? Então, como diz o doutor Alexandre Calati, uma referência em gerontologia e geriatria no Brasil, né, ninguém acorda idoso, ninguém acorda velho, tá? A gente vai se construindo ao longo do tempo, e mesmo aquelas pessoas que hoje, a gente pode dizer que estão entrando, né, nessa fase da velhice, sendo consideradas idosas, pessoas com 60 anos, se a gente pensar em termos de longevidade, né, hoje em dia nós estamos vivendo 80, 90, 100 anos, então uma pessoa que está entrando agora na casa dos 60 anos, ela tem pelo menos aí mais uns 30 anos, né, de envelhecimento. Então, esses fatores de risco servem também para essa pessoa. Então, serve para o idoso, serve para a pessoa da meia-idade, serve para o adolescente, serve para a criança, para o bebê. Então, são fatores que, na verdade, eles teriam que ser implementados para todas as faixas etárias, tá? E aí vocês gostariam de saber exatamente quais são esses fatores? O que é que você acha, né? Posso continuar falando aqui? Sim. Vamos só saudar aqui nosso público, pronto, né? Você tocou num ponto muito importante, que foi a questão das políticas públicas, né? Eu faço parte da comissão, Luciane, lá no Conselho do Idoso. E essa live, ela também está tendo uma boa contribuição da comissão, né, de políticas públicas. Nós gostaríamos de saudar os comentários, né, de todos os presentes. Nós temos aqui de Russas, a Célia. Nós temos aqui também o Francisco, do CREAS, de Jaguaruana. Nós temos aqui também a Maria do Carmo, que ela é secretária executiva. Nós temos também a Criselite, que é de Crateús, do Conselho do Idoso, Marvian, que também é de Quixeramobim, a Ila, nossa querida Ila, temos a Elizabeth Santos, de Varjota, temos a Betânia,
Malu, a querida Malu. Malu é uma entusiasta das nossas lives, já dando uma antecipada, né? A nossa presidente, Vina, também, né? Nossa Quinta Concedi, né? Compartilhando. E a Malu, ela vai estar aqui, pessoal, também, em breve, tratando sobre o voto, né? O voto da pessoa idosa, que é um assunto que vai ser tratado aqui, muito importante. Então, Luciane, é isso. Eu acho que em relação ao estigma foi muito bem ressaltado, né, por você e esses fatores de risco, né? A gente tem a questão do estigma, só para as pessoas ficarem sabendo, a Abras, né, como eu falei, está trabalhando intensamente com a relação do estigma. Nós tivemos um momento lindo, que saiu, inclusive, na televisão, no Domingo Espetacular, das Irmãs Galvão, né? Que elas têm mais de 10 anos, né, Lu? Que elas já têm um diagnóstico, e aí, mesmo com esse tempo, elas conseguem passar tanto na música como em palestras, no Brasil todo, né? Que são ativas, elas até tratam assim, até riem da vida, riem, têm uma boa relação, são muito de bem com a vida, né? Então é isso. Então, para a gente chegar lá, como foi dito, né? Tanto nós mais jovens, né? E como quem já está mais assim, nunca é tarde para aprender a prevenção, né? Então, Lu, agora eu acho que o momento que todos querem saber, né? Como a gente pode estar, seja na família, seja na nossa vida pessoal de cada um, impactado por essas informações que você está trazendo hoje. Certo. Eu queria só, assim, falar assim, convidar vocês a seguirem, né, nossas redes sociais, a Abras Alzheimer, e aí vocês vão ver depoimentos lindíssimos, né, das irmãs Galvão, que são nossas embaixadoras, né, elas foram convidadas, né, elas são pioneiras, né, falar aqui, elas são pioneiras, são as primeiras personalidades públicas na história do Brasil, né, que elas anunciaram, né, publicamente, que uma delas, Marilene, tem a doença de Alzheimer, então isso nunca tinha acontecido, isso é algo inédito, isso é algo muito importante, isso tem um impacto muito grande, a gente tem que valorizar e prestigiar muito isso, porque a pessoa com demência, ela não pode ser escondida, né, e os familiares, né, eles precisam exatamente assumir, assim como a irmã dela, a Meire, né, assumiu e está junto, né? Então elas hoje continuam trabalhando, elas continuam fazendo shows no Brasil todo, né, recebendo um carinho muito grande do público, né, que sabendo da doença da Marilene, ele continua prestigiando. Então é isso que a gente precisa no nosso país, né? Que a gente precisa tirar a pessoa com demência, né, do isolamento, né, do segredo. Então a gente tem que trazer realmente a público, né, e aplaudir essas pessoas que realmente estão promovendo, né, essa diminuição, a erradicação do estigma, tá? E aí a gente falando desses fatores de prevenção, desses fatores de risco, e o que a gente pode fazer para diminuir esse risco de ter demência, né? Então a gente tem, eles colocaram esses fatores em termos de curso de vida, ou seja, na idade, na infância, na idade, na meia-idade, né, na velhice. Então eu vou falar de todos e imaginem que todos eles devem ser incorporados na vida da gente, tá, o mais cedo possível, tá? Então, assim, um principal fator que eles trouxeram foi a questão da escolaridade. Então, isso como sendo um fator da maior importância, né? Então, quanto mais cedo a gente promover uma escolaridade formal, né, isso vai atuar como uma reserva cognitiva, né? Então, a criança, ela começando desde cedo na escola, e lembrando que a gente está falando de começar desde criança, tá? A escolaridade, a educação, mas que isso não termina, tá? Na adolescência, nem vai terminar na faculdade, não. Isso deve ser continuado ao longo de toda a vida. Então, a gente ter contato, o aprendizado, né, ele é importantíssimo em todas as fases da vida da gente. E a gente tem um aspecto, uma condição que é chamada de plasticidade cerebral, né, que é a capacidade da gente aprender, de se manter ativa ao longo de todo o curso de vida da gente, incluindo o envelhecimento. Então,
esse seria um fator, né, para a gente investir, né, que é a educação desde cedo, e uma educação, um aprendizado ao longo de toda a vida, tá? Uma outra condição que eles trazem, né, que foi esse trabalho mais recente, agora de julho de 2020, né, que são exatamente os fatores que a gente pode modificar, que são fatores de risco, né? Um deles colocado como muito importante foi a perda auditiva, tá? Então, perda auditiva como sendo um fator de risco para desenvolver demência. E aí, nesse caso, né, eles trazem também uma informação importantíssima, que é a procura por ter um cuidado, né? Procurar, por exemplo, além da ajuda médica, de uma consulta médica, identificar isso, fazer a utilização de um aparelho. Então, o uso de um aparelho, ele tem um fator protetor. Então, tira esse fator de risco da perda auditiva, tá? Então, esse é um fator de risco que foi apresentado. Traumatismo crânioencefálico, tá? Então, o traumatismo crânioencefálico, ele foi apresentado, é um dado novo, muito recente, né, como um fator de risco para desenvolver demências, e aí é um fator que ele mesmo, nos estudos que eles fizeram, até 30 anos depois, esse fator ainda tem um peso, no sentido de a pessoa vir a desenvolver Alzheimer, tem uma chance maior de desenvolver Alzheimer, e no caso, né, por que eu estou falando, eu acho importante a gente falar disso, né, porque a gente tem uma cidade, né, e tem um estado onde a gente tem muitos acidentes, principalmente motocicleta, né, bicicleta, motocicletas. Então, assim, ter esses cuidados, né, que os nossos dirigentes, eles se atentem para essas políticas, né, relacionadas no sentido de evitar, de dar orientações, né, de ter realmente um controle melhor, né, para que a gente possa diminuir essas possibilidades. Então, o traumatismo crânioencefálico é algo a ser evitado, tá? A hipertensão, né? Hipertensão é uma condição que já há tempos ela vem sendo pesquisada, vem sendo associada à demência e à doença de Alzheimer. É um fator de risco importante, certo? Porque ela tem um envolvimento, na verdade, ela afeta todo o corpo, mas ela tem um impacto muito grande no cérebro, tá? Então, por isso que ela acaba favorecendo, né, esse diagnóstico, né, principalmente quando não cuidado. Então, qual seria o ideal? É a gente não ter. É a gente investir para, nesse processo de envelhecimento, a gente não vir a ter hipertensão arterial sistêmica. Mas, no caso de ter, Luciane, o que é que pode ser feito? Fazer um controle estrito, né? Então, essa é uma condição realmente assim que hoje vem sendo colocada como de grande impacto, né, como risco para a demência. Consumo de álcool, que é um outro aspecto também novo, foi um dado recente trazido nesse trabalho, e também, considerando aqui a nossa população, né, considerando, na verdade, a gente pode até estender para o nosso país, a gente tem uma sociedade extremamente permissiva em relação ao uso de álcool, né? Então, as pessoas, elas bebem muito, né, de uma forma muito intensa e se acha muito normal, né? Então, eles colocam que a partir de 21 doses, isso já representa um fator de risco importante para a demência. Então, assim, alertar realmente, e um dado que a gente vem percebendo nessas últimas pesquisas no Brasil com relação ao consumo, existe uma pesquisa que ela é feita, uma pesquisa que é feita em todo o Brasil, um levantamento, né, com relação ao uso de drogas, né, lícitas e ilícitas, e o que vem sendo apresentado ao longo desses últimos anos é a precocidade do uso de álcool, tá? Começando na infância. Então, você vê hoje em dia jovens, crianças de 12 anos, 15 anos já iniciando, já fazendo uso de álcool, e a gente sabe que esse cérebrozinho, quanto mais jovem, né, mais vai ser prejudicado pelo álcool. Então, assim, mais um outro alerta, né, é algo que é importante para a gente pensar, e pensar isso também em termos de políticas públicas, tá, como um fator de risco importante em demência, tá? A obesidade, né? Então, a obesidade, ela é considerada, vem sendo considerada também porque influi uma série de outras condições cardiovasculares, cerebrovasculares, então isso acaba aumentando esse risco de demência. E existe hoje toda uma política no sentido de tratar a doença, a obesidade, né? Então a gente precisa
ter esse cuidado maior, tá? Isso tudo na meia-vida, né, onde eles dizem que o impacto é maior. No envelhecimento, né, a gente continua também com fatores de risco importantes a serem evitados, e aí a gente tem, por exemplo, o tabagismo, tá? Então, todos os estudos vêm mostrando um impacto importante, né? O fumar, o cigarro, como fator de risco importante no desenvolver demência na idade adulta, no idoso, né? Na velhice. Então, assim, e essa também é uma outra preocupação, porque a gente tem visto nesses últimos tempos, nesses últimos anos, um aumento, né, as pessoas, assim, jovens, entre jovens, né, voltando fazer uso de cigarro, algo que já tinha, a gente praticamente não via mais entre jovens, né, o uso de cigarro, mas isso tem voltado, né, e possivelmente a gente tem aí a influência de políticas que deixaram de existir em relação eu falo no sentido das campanhas publicitárias, que simplesmente sumiram, né, durante um tempo foram campanhas muito fortes, né, muito eficientes no sentido de alertar as pessoas sobre os malefícios do cigarro, e aí, uma vez que se conseguiu uma melhora nesse padrão no país, essas propagandas, essas orientações, elas deixaram de existir. Hoje, praticamente, a gente não vê, né, nenhuma campanha governamental nesse sentido. Então, é muito importante, porque esses trabalhos eles vêm mostrando como um fator considerável de risco para desenvolver demência. Tá? Além disso, depressão, que é uma outra condição importante, até porque a gente tem visto agora, né, nós tivemos aí o mês de setembro, né, de alerta, né, em relação ao suicídio, né, e que muitas vezes levado por quadros de depressão. E aí a gente tem a depressão hoje como sendo uma doença de um impacto absurdo, né, afetando a vida das pessoas, a funcionalidade dessas pessoas também. Então, assim, é importante a gente se atentar para essa saúde mental das pessoas, promover campanhas, né? E, além disso, o isolamento social, tá? Que foi um outro fator importante. Então, quando a gente fala de isolamento social, a gente está falando no sentido da importância de construir uma rede de apoio ao longo de toda a vida e mantendo essa rede de apoio, né, no envelhecimento, e aí se torna mais importante ainda, né, exatamente na velhice. Né? Então, essa rede de apoio, ela tem um papel importantíssimo, não só em relação ao bem-estar, como a gente normalmente pensa, mas também no sentido de ser um fator protetivo em relação à demência. Né? Então, assim, a gente ter isso como um fator de proteção no sentido de evitar um quadro demencial. Então, uma pessoa que está em contato social, que tem uma rede social adequada, é uma pessoa que está normalmente em atividade, é uma pessoa que está se socializando, que está exercitando suas funções cognitivas, então ela está exercitando memória, ela está exercitando capacidade de julgamento, atenção, inteligência. Então, assim, tem uma série de fatores aí que promovem esse bem-estar, né? E, ao mesmo tempo que mantém a funcionalidade, também tem esse papel no sentido de ser um fator protetivo, tá? Então, o isolamento social aparece como fator de risco, tá? A inatividade física, certo? E aí, a atividade física hoje, ela vem sendo muito estudada nesse processo de envelhecimento, tá? Em que sentido? A gente sabe hoje em dia que a atividade física ela tem uma importância tanto na manutenção da nossa condição cardiovascular, mas ela também tem um impacto direto no cérebro. Então, o que os estudos estão mostrando? Que uma pessoa que mantém uma atividade física durante esse processo de envelhecimento, essa pessoa ela tem mais sinapses, ela mantém esses neurônios mais íntegros, né? Então, você tem fatores de proteção neuronais, tá? Que são consequência da atividade física. Tá? Então, é por isso que a inatividade física ela aparece como fator de risco. Então, é importante, e o que é bacana hoje, né, é que a gente vê que quanto que os idosos, né, eles vêm procurando, né, manter uma atividade física. Então, a gente vê uma participação muito grande desses idosos, né, em várias atividades. A gente tem um trabalho belíssimo do SESC, né, a gente tem um trabalho do pessoal do Corpo de Bombeiros. Então, assim, a gente tem vários programas hoje em dia,
né, que promovem essa atividade física, tá? E aí, como eu falei, é algo para a vida toda, né, mas de forma mais importante, mais impactante ainda, no envelhecimento. Já estamos quase acabando, né? Quais são os 2 últimos fatores de risco, né, que a gente precisaria investir no sentido de evitar, né, como fator de risco para a demência, né? Que é a poluição do ar, que também foi um dado novo desse trabalho, um dado recente, né? E aí é importante que a gente saiba exatamente para a gente também cobrar políticas adequadas em relação a isso. Então, a poluição do ar, ela tem esse fator, né, por uma série de toxinas, né, que vão afetar o cérebro, né, promovendo, né, exatamente assim, um cérebro que mais propício a desenvolver demência, tá? E por último, o diabetes. Então, o diabetes, ele traz um achado também que é confirmado nesse último relatório, nessa última pesquisa, né, como sendo também um fator importante. A gente já sabe que o diabetes, ele tem uma repercussão, ele tem um comprometimento sistêmico, né, ele afeta vários órgãos, né, e vários aspectos que implicam no comprometimento da funcionalidade dos indivíduos, né, e a gente acrescentando tudo a isso que a gente já é bem conhecido, né, visão, né, uma série de outros aspectos aí, também a gente tem a demência, né, que aparece como um fator de risco. Então, assim, são cuidados importantes, a gente conhecendo esses fatores de risco, né, a gente tem como cuidar da saúde da gente, cuidar da saúde das pessoas conhecidas, né, propagar esse conhecimento e exigir do governo políticas adequadas no sentido de promover um envelhecimento, né, e saúde para todos, né? Quando eu promovo saúde para todos, para todas as faixas etárias, né, eu promovo um envelhecimento saudável, eu promovo funcionalidade, tá? Então, é importante a gente discutir, a gente está falando, está conhecendo esses dados, certo? E, assim, eu acho que fica aí de mensagem e a gente pode estar falando e vocês podem estar buscando no site da Abraz mais informações sobre esses assuntos, que a gente tem orientações que a gente costuma dar também para os familiares sobre a evolução desses quadros demenciais, né? Como eu tinha falado, a doença de Alzheimer e as demências, de um modo geral, elas não se instalam, né, de uma forma comprometendo a pessoa como um todo, né? Normalmente é uma doença que tem várias fases, né? Então é importante a gente saber o que é que vai ser comprometido em cada fase, como que esse cuidador pode ajudar a manter essa autonomia e essa independência, né, desse familiar ou dessa pessoa conhecida pelo máximo de tempo possível, e a gente vai promover isso com conhecimento. Quando eu tenho conhecimento aliado, né, à afetividade, né, que é algo extremamente importante quando a gente fala em cuidado, né, Carol, você falou a questão do cuidado, então, o cuidado, ele precisa, né, da afetividade e ele precisa da informação. Tá? Um sem o outro, tá? Fica metade do que poderia ser algo muito maior. Então, nem a gente pode ter sua afetividade sem o conhecimento, porque você não ajuda tanto a pessoa como poderia, e não se ajuda também, e a gente não pode ter só o conhecimento sem a afetividade, porque nós somos seres humanos, né? E o que mais nos caracteriza é exatamente essa empatia, né? São essas emoções, esses sentimentos que a gente tem uns pelos outros. E você queria... Sim, eu gostaria só de... Para quem está chegando agora também, temos várias pessoas, vários comentários aqui, vários municípios, Groaíras, vários comentários sobre a questão das políticas públicas, né? Que realmente lamentando situações, né? Eu acho que a gente tem, vamos exercer o voto, né? Próxima live vai ser sobre o voto. Nossa colega conselheira Malu está aí também, então vamos continuar debatendo, né, essa importância das políticas públicas. A nossa presidente Vina, que também está aí do conselho, que também fez uma live sobre políticas públicas e o controle social. E aí eu gostaria só de saudar, né, todos, saudar em especial também minha mãe, que agora completou 60 anos, então ela está preocupada, disse que
estar preocupada, né? Então é isso, assim, para quem está nos ouvindo, também a colega Mardênia, que já militou e milita também nos conselhos, né, do idoso, está agora com novos desafios aí políticos também, se Deus quiser. Vamos aqui, Olindina, os colegas conselheiros, Edinaldo, Olindina, Malu, né, todos vocês que estão aqui acompanhando. E assim, nós falamos um pouco sobre a prevenção e sobre cuidados, sobre esses fatores de risco. Perguntaram aqui também para citar a fonte, né, do doutor. Então, assim, como a Luciane disse, nós temos a ABRAS. Para o conhecimento, né, porque temos o afeto e o conhecimento. Nessa seara, nós temos a ABRAS também, e também vamos falar mais um pouquinho lá na frente, também na parte afetiva, que a ABRAS também, ela trabalha também nessa parte. E aí, quem tiver alguma, porque aqui o tempo é pouco, curto, mas podem seguir, né, a ABRAS Ceará e a ABRAS Nacional. Nós também planejamos de falar um pouco, Luciane, sobre a questão de cuidado com o cuidador. Né? A gente falou sobre cuidados gerais, sim, e cuidados também específicos, né? Com aquela pessoa que está realmente com o diagnóstico. Isso. É uma preocupação da ABRAS, né? Você falou ABRAS, a gente aqui no estado do Ceará, nós temos há 22 anos, né, a Associação Brasileira de Alzheimer Regional Ceará, onde a gente procura difundir essas informações, dar orientações, então fica aqui, né, disponível para vocês, a gente vai deixar aqui, é bem fácil vocês localizarem nas redes sociais, é ABRAS Alzheimer, ABRAS Regional Ceará, e a gente vocês podem entrar em contato, a gente dá informações, a gente dá orientações, passo para vocês manuais, para quem quiser, a gente pode passar isso, vocês entram em contato, a gente passa o e-mail para poder vocês receberem esse material, tá? E por que é importante a gente falar de cuidados, né? Como eu tinha falado, a doença de Alzheimer, ela tem várias fases, né? E é importante a gente conhecer essas fases, é importante a gente conhecer os sintomas, porque, assim, quando a gente fala de Alzheimer, normalmente as pessoas tendem a lembrar o esquecimento, o problema de memória, né? É o sintoma mais impactante, é o sintoma que mais as pessoas até brincam, né? Às vezes falam assim, eu tô com medo do alemão, tô muito esquecida, né? Mas, assim, a doença de Alzheimer não é só alteração de memória, né? Para você ter um quadro demencial, você precisa ter, no caso do Alzheimer, alteração de memória, sim, mas você precisa também ter alteração em outras áreas cognitivas. Então, normalmente a linguagem, a pessoa já começa a ter algumas falhas quando ela vai se comunicar com as outras pessoas, né? Falhas no sentido de fazer as atividades do dia a dia, né? De lidar com dinheiro, certo? Então, assim, por que é importante a gente ter esses conhecimentos? Porque o cuidado, né, implica nesse equilíbrio, né? Que equilíbrio é esse? O equilíbrio entre você não impedir a pessoa de fazer atividades que ela tem condição de fazer. Isso é muito importante, porque quando a gente impede essa pessoa de fazer aquelas coisas que ela fazia normalmente no cotidiano dela, é quase como se a gente acelerasse a doença, porque ela vai ficar inativa. Então, a gente tem que saber conhecer melhor exatamente para isso, para que eu possa deixar ela fazer o que ela consegue e aquilo que ela não consegue mais dar conta, né, a gente ter esse papel de proteção, né, de proteção no sentido de evitar que essa pessoa sofra algum tipo de agressão, e aí algum tipo de violência, né, a gente sabe que o idoso ele é mais propenso, né, a sofrer violência das mais diversas ordens, e aí o idoso com demência mais ainda, então ele ser enganado, ele ser tirado o dinheiro dele, né, e aí é importante a gente conhecer que muitas vezes esse idoso, num determinado momento, ele não vai ter mais condição de gerenciar o dinheiro dele, de fazer uma compra sozinho, por exemplo, e a família tem que estar atenta a isso, tá? Então, por exemplo, dirigir, aquela pessoa que vai sozinha ou que pega um transporte público para ir sozinho para um determinado local, se ela já está numa fase onde ela já tem uma desorientação dos locais, que a gente chama de desorientação espacial, esse idoso ele precisa ser protegido. Então, ele deve ir para os lugares, claro que ele deve ir para os lugares, mas acompanhado com uma pessoa. Então, são cuidados que a gente precisa ter com essa pessoa, né? E, além disso, quando a gente fala de alteração na doença de Alzheimer, essas alterações cognitivas, a gente também tem que ter em mente que
essas alterações, elas também incluem alterações comportamentais. Então, é importante a gente conhecer o que é uma alteração comportamental. Quando, por exemplo, um idoso com Alzheimer, ele diz que está sendo roubado, pode ser por um familiar, pode ser por uma pessoa que trabalha na casa, tá? É importante que a gente entenda que isso faz parte da doença, isso é um sintoma da doença, porque senão as pessoas começam a confundir. As pessoas sabem que aquela senhorinha, ela tem um diagnóstico de Alzheimer, mas quando ela diz que uma pessoa da casa roubou, a pessoa não liga, né, o diagnóstico com esse fato. E aí a gente precisa orientar, a gente precisa entender, né, que, por exemplo, dentro da doença de Alzheimer, é esperado, né, que essa pessoa ela apresente o que a gente chama de, o nome disso é chamado de delírio de furto, tá, de roubo. Então, a pessoa diga que está sendo roubada, essa pessoa diga que está sendo traída, essa pessoa diga que está sendo perseguida. Então, é importante as pessoas entenderem que essas alterações comportamentais, elas fazem parte da doença, uma certa agressividade, não que todas as pessoas, Luciane, que têm Alzheimer vão se tornar agressivas, de forma nenhuma, tá? Mas algumas pessoas, elas podem apresentar agressividade como sintoma da doença. E aí é importante que as pessoas entendam isso enquanto um sintoma da doença, e não como uma reação, não como ela esteja querendo machucar alguém porque está com raiva, não entra na vontade, tá? Isso a gente tem que ser entendido como sintoma. Então, assim, é importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente possa dar esse cuidado melhor, um cuidado que vai ser diferenciado em cada etapa, ou seja, cada etapa, cada fase da doença vai requerer um cuidado, atitudes diferentes, tá? Por isso que é importante o conhecimento, a informação, é para que eu possa cuidar melhor, eu saber o que é que num determinado momento, eu não preciso fazer nenhuma mudança, em princípio, na casa, mas que depois de um certo tempo, algumas mudanças serão necessárias dentro de casa, tá? Para poder promover a segurança dessa pessoa, né? Então, alguns líquidos mesmo, que a pessoa, às vezes, ela vê um líquido, pode ser alguma coisa que usado para limpeza, por exemplo, né? Um líquido de limpeza, e aí a pessoa olha, vê aquela cor, e é uma cor parecida com algo de bebê, um suco qualquer, e essa pessoa ela não vai ter, né, a cognição para poder entender que aquilo ali não é um suco, e ela pode pegar e beber esse suco. Então, assim, é preciso que a gente entenda que existe toda essa mudança e fazer algo por isso, né? E aí a gente só vai fazer com conhecimento, né? Que é o que a Braz se propõe, passar esse conhecimento. E além desse cuidado com essa pessoa, né, da orientação às pessoas que estão no entorno, né? A gente tem esse papel também de orientar as outras pessoas que estão próximas, né? Trazer, né, as pessoas para ajudar no cuidado. Então, a gente sempre fala que o cuidado é um cuidado de toda a família, não é um cuidado único, né? E aí, quando a gente fala de cuidado, a gente tem que falar do cuidado da própria pessoa que cuida, certo? Então, a pessoa que cuida, que está mais diretamente à frente, né, desse cuidado, a pessoa vivendo com demência, ela precisa tomar cuidado com a saúde dela, ela precisa tomar cuidado com relação ao dia a dia dela, ao cotidiano, à rotina dela, para não se sobrecarregar, para não adoecer. Então, por isso que a gente fala que é um cuidado de toda a família, porque toda a família, ela deve participar, tá? Então, a gente tem hoje vários trabalhos publicados mostrando que as pessoas que cuidam, né, de um idoso com demência, um idoso com doença de Alzheimer, né, são pessoas que têm um maior índice de doenças imunológicas e transtornos mentais, né, principalmente depressão e ansiedade. Então, assim, a pessoa precisa se cuidar. E sem esquecer, né, eu acho que é importante a gente estar falando, eu acho que esse espaço, ele é muito propício para a gente falar que quando eu estou falando de cuidado, e a gente diz que a Braz, ela dá orientação para os familiares, para os cuidadores, a gente, em momento nenhum, está tirando aí a responsabilidade do Estado, tá? Que no nosso país,
né, realmente muito falho. A gente precisa de conhecimento também, a gente precisa de ações como essa, né, de lives como essa promovida pelo CGI, para que a gente possa ter forças para cobrar do governo, porque assim como o idoso, né, ele tem na Constituição, né, tem no Estatuto, né, que o cuidar do idoso é uma obrigação da família, mas também do Estado, né, da sociedade do Estado. Da mesma forma, a pessoa com demência, esse cuidado, que é um cuidado muito exaustivo, e aí eu digo que ele é exaustivo, porque ele exige fisicamente da pessoa, ele exige emocionalmente da pessoa, exige financeiramente dessas famílias, tá? E o Estado não pode se omitir disso, então a gente precisa sim cobrar que a gente tenha qualificações de profissionais da saúde, e isso, de certa forma, assim, a gente vê acontecendo, mas de uma forma ainda de uma forma muito pequena, muito reduzida, né, a qualificação desses profissionais de saúde. Recentemente saiu uma pesquisa feita pela Associação Internacional de Alzheimer, onde eles apontaram que mais de 60% dos profissionais de saúde ainda acreditavam que o esquecimento fazia parte do envelhecimento normal. Então, isso é um reflexo também do que acontece no nosso país, com certeza. Então, a gente precisa de profissionais mais qualificados para que possam, nas unidades básicas de saúde, fazerem esse atendimento, né, com realmente conhecimento, com competência, e aí a gente precisa criar realmente uma rede, né, de conhecimento e de pressão para que a gente possa ter o governo também olhando para essas pessoas com demência, olhando para essas famílias que cuidam dessas pessoas com demência. Tá? Então, eu acho que é importante a gente estar, esse é um espaço também para a gente falar disso, para a gente cobrar essas políticas, né, porque a saúde, o cuidado, ele não é só da família, né, é a sociedade como um todo, e aí eu acho que esse também é um espaço para a gente alertar a sociedade, né, e também para o governo, né, em todas as instâncias, né, para que eles também promovam, né, serviços adequados para poder, junto com a família, né, melhor prestar assistência a essa pessoa com demência. Nós estamos aqui nos aproximando aqui do final, né, da live. Eu gostaria de saudar todo mundo, né? A gente está colocando aqui os comentários, que às vezes a gente não consegue acompanhar aqui no chat, mas... e colocaram também uma pergunta, Lu, se é verdade que alguns medicamentos podem causar a demência. Acho que foi a única pergunta. Nossa, a única pergunta, né? Bom, embora essa pergunta ela pudesse ser melhor respondida por um médico, mas assim, eu não tenho conhecimento de um medicamento específico, tá, que pode levar à demência. O que a gente tem, assim, não sei se foi essa, né, por causa disso que houve essa lembrança, mas existe uma classe de medicamento, né, conhecido, que ele, com o tempo, com o uso crônico, ele leva à alteração da memória, que são os benzodiazepínicos, né, que são muito utilizados, inclusive, na nossa população. Então, os benzodiazepínicos, isso é um dado já antigo, tá, que o uso crônico, e aí o uso crônico, eu falo de 10, 15, 20 anos, né, eles podem levar a um déficit permanente de memória, tá? Mas, assim, isso não necessariamente levaria a uma demência, a uma doença de Alzheimer, tá? Mas, assim, especificamente, assim, um medicamento que leve isso, não. Normalmente a gente imagina que a doença, embora não se conheça exatamente, né, o que é que causa, mas que são vários fatores, né? Por isso que é tão difícil você pensar assim, em um medicamento que tem um efeito realmente mais, vamos dizer assim, concreto, ou uma forma de você evitar de uma única maneira, né? A gente sabe que, na verdade, muito possivelmente são vários fatores aí que, somados, eles fazem com que essa pessoa venha a ter a doença de Alzheimer ou a demência. Pronto, acho que já foi respondida, inclusive, outra pergunta, que foi sobre os fatores, né? Que eu acho que foi perguntada no início, e nós debatemos aqui pelo menos 12, né, da literatura. E quem estiver nos seguindo, siga a Abraz também. Gostaria também de dar um alô e saudação ao Pompeu, que também está aqui elogiando o CEDI, elogiando a Abraz. Também alguém questionou por que a Abraz
não estaria tanto nos municípios, nós estamos tentando, né, Luciane? Nós temos vários interesse, né? Se alguém com interesse, a gente tem esse interesse também. Né? Claro, fazer esse contato, entre em contato com a gente pode começar com um grupo de apoio, a gente tem todo o material para dar esse suporte. Tá? Vamos concluir aqui falando um pouco sobre a Abras e os grupos de apoio, para que eles entendam que a parte afetiva e tudo. Então, eu vou falar pré-pandemia e pós-pandemia, né? Então, assim, a Abras, ela tem esse trabalho, né, de difundir informações, né? E, assim, a gente normalmente funciona com 2 grupos de apoio. A gente tem um grupo de apoio informativo, que é aberto para todas as pessoas, certo? E a gente tem um grupo de apoio que a gente chama de social emocional, que é um grupo restrito, normalmente tem um condutor, e aí ele é restrito por quê? Porque ele é direcionado apenas para familiares de pessoas com demência, tá? Então, a gente tem esses 2 grupos, e a gente isso pode ser expandido, tá? Para os municípios, a gente tem todo um programa de, inclusive, assim, de como criar esse grupo de apoio, como conduzir esse grupo de apoio. A Abras, ela tem esse trabalho, não é à toa que a gente tem em 24 regionais espalhados no Brasil, com várias subregionais, então nós podemos sim ter subregionais, tá? E podemos começar com um grupo de apoio, e além isso aí era no período pré-pandemia. Como agora a gente está nessa fase, né, de isolamento social, a gente, no momento, esses grupos, eles estão suspensos temporariamente, e a gente está com lives. Então, assim, se vocês entrarem nas nossas redes sociais, a Abras Alzheimer, a Abras Regional Ceará, vocês vão ter acesso às nossas lives, tá? Onde a gente sempre está trazendo um tema. A gente está com... Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui, Carol, fazer um convite para todos os profissionais de saúde. Nós estamos com uma capacitação que está acontecendo online, tá? É um projeto chamado de Projeto Sinapses, e ele é voltado para todos os profissionais da área de saúde, para os médicos. Ele foi originalmente concebido para os médicos da rede pública de saúde. Então, quem tiver conhecimento, se vocês puderem divulgar esse projeto, o Projeto Sinapses, tá? A gente pode passar depois, até pedir aqui para colocar o link, mas vocês entram no link nas nossas redes sociais, tá? Até o dia 10 de outubro agora, as inscrições começou em setembro, ela está terminando agora dia 10 de outubro, mas ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo de vocês se inscreverem. São várias aulas que você assiste quando você tiver um tempo, tá? É um curso remoto, né? EAD. E agora, dia 14, nós vamos ter uma live exatamente faz parte desse curso, tá? Dessa capacitação, tá? Então, o Projeto Sinapses, entre nas redes sociais da Abras, e aí vocês vão ter o link, vocês podem fazer inscrição, qualquer profissional de saúde. Então, como eu falei, originalmente era para médicos, mas aí a gente viu que havia um interesse muito grande de outros profissionais, então está aberto para todos os profissionais de saúde, podem se inscrever, tá? E assim, e aí a gente está com essas lives que vocês podem acompanhar, sempre a gente está trazendo um tema relevante para estar discutindo. E quando que nós vamos voltar? Eu vi aqui rapidamente, né? Tão logo seja liberado, né, esse retorno, né, a gente vai estar voltando, com certeza. Nossas reuniões acontecem no Shopping Aldeota, tá? No espaço da Associação Cearense de Medicina, tá? Então, assim, a gente tem esses encontros acontecendo lá, que estão... Shopping Avenida, Lu. Shopping Avenida. Desculpa, Shopping Avenida, meu Deus, olha aqui, muito tempo falando, Shopping Avenida, desculpa, João Luiz, tá? Já foi no Gênesis, para quem está escutando. Pronto, antigamente era no Hospital Gênesis, agora está no Shopping Avenida. Para o Shopping Avenida. E assim, quem está escutando, aí temos palestras variadas, dentista, físio, fono, vários assuntos relacionados ao Alzheimer. E nós, Abras, mais uma vez, muitos elogios aqui, várias pessoas querendo parceria com a Abras, nós também, né, estamos querendo todas essas parcerias. A Abras, ela tem também no mês de setembro o mês mundial, anualmente a gente trabalha, então quem está próximo setembro, se Deus quiser, né, voltaríamos a ter o presencial, e aí nesse momento a gente
tem oficinas, né, até com tecnologia, tablet, terapia ocupacional, físio, fono, curso para cuidador familiar. Então, assim, esse mês de setembro é o nosso mês assim mais, né, mais trabalhado, digamos assim, mas o trabalho é de formiguinha, alguém falou aqui. Mas isso acontece, né? Todos que trabalham. Eu vou dizer para vocês, eu digo assim, eu estou há 22 anos na Abraias, né? Eu sou uma das sócias fundadoras. E tem uma amiga, né, que foi a fundadora aqui da Abraias, a doutora Luciana, terapeuta ocupacional, né, que ela diz assim, Luciane, nós somos da época em que Alzheimer era confundido com marca de vinho. Então, assim, quanto que a gente já evoluiu, né? Hoje em dia, quem não sabe o que é Alzheimer? Todas as pessoas hoje em dia, quando pode até não saber falar o nome Alzheimer, mas ela vai falar a doença do alemão. Então, assim, a gente é um trabalho de formiguinha, mas, assim, é muito gratificante, né? Quando a gente vê o quanto que as pessoas, o quanto que a sociedade, né, já tem hoje em dia de informação, já procuram, né, essas orientações com relação ao cuidado. Né? Então, assim, isso traz assim, uma alegria muito grande a gente saber, né, que mesmo sendo um trabalho de formiguinha, né, a gente consegue construir algo muito grande, né? Então, e aí eu conto também com a participação de todos vocês, né? Parabenizo o CEDI, eu acho que essas lives elas vieram para ficar, né? Eu acho que é um momento muito importante, a gente falar desse mundo envelhecido, né? Esse mundo que está envelhecendo, requer que a gente traga sempre para as discussões, né, a pauta, a pessoa idosa, né, e todas as temáticas relacionadas com ela. Tá? E eu muito, muito grata por estar participando aqui, né, dessa live com vocês, e fica aqui à disposição para poder vocês entrarem nas nossas redes sociais e depois vocês também poderem fazer perguntas, né, e a gente poder conversar melhor e passar para vocês materiais e ver a possibilidade também, né, de grupos de apoio, né, nas cidades de vocês, né, a gente espalhar a Brás por todo o nosso Ceará. Tá bom? Vai ser um prazer muito grande. Finalmente, eu gostaria de agradecer a presença da Luciane, agradecer a presença de todos vocês aqui e dizer que essa foi uma semente que nós plantamos também com essa live, né? Cada pessoa que se impacta com alguma coisa. Eu, para quem não sabe, também como defensora pública, né, Lu? Eu entrei na Abras trabalhando no clube idoso, e aí isso aí passaram aí 7 anos de Abras. Minha vozinha teve Alzheimer, né? Então, assim, eu posso dizer que os voluntários também que fazem a Abras, né? Gostaria de saudar também todos os voluntários que fazem a Abras, que ela vive às custas do voluntariado, realmente. São familiares que, às vezes, até nem tem mais familiares, mas que seguem, né, na militância por um futuro melhor mesmo, futuro melhor para os idosos, para as idosas do Ceará, né, todo de norte a sul, todos os municípios aqui, e também do Brasil como um todo, para que a gente possa ter um futuro melhor mesmo, pensando como nesses fatores de risco todos que nós conversamos. Como você falou, o voluntário, né? Então, o coração da Abras são os voluntários, né? E os voluntários, né, de todos os tipos a gente tem, e a Abras ela é feita por voluntários, toda a diretoria é de voluntários, são profissionais, são familiares, né? Então, são pessoas interessadas, são pessoas que se mobilizam, né? São pessoas que lutam pela causa do idoso, né? E aí eu gostaria de aproveitar também para deixar que, além do meu agradecimento, né, também aos voluntários, e eu gostaria de deixar com vocês o e-mail, tá? Caso vocês queiram, né, entrar em contato também via e-mail, nosso e-mail é ceará@abras.org.br, tá? Então, quem quiser, ceará@abras.org.br. Podem entrar em contato com a gente também por e-mail, certo? E a gente mandar para o canal. Pronto, que bom. Bom, Carol, e aí, é um prazer muito grande, e como a Abras, né, agradeço aqui esse momento, agradeço a participação de todos, a presença de todos, né, e coloco a Abras à disposição, né, a gente está aqui exatamente para isso, para poder a gente lutar pela causa da pessoa idosa, né, e mais especificamente, na verdade, a gente está todos nós estamos unidos, né, porque a gente luta pela causa da pessoa idosa com demência, né, então, assim, o nosso objetivo é comum, né, que a gente tem um país, né, com pessoas, né, com idosos respeitados, com seus direitos,
né, autônomos, independentes, né, com saúde, e que a gente possa realmente envelhecer com tudo isso, né, e que as pessoas com demência também tenham esses mesmos direitos. Tá? Muito obrigada. Vamos encerrar. Gostaria de agradecer a Dalila também por hoje. Ela pediu aqui para quem estiver nos ouvindo, por favor, coloque também sugestões. Por quê? Porque vocês aqui podem ajudar a fazer tanto melhorar o CEDI, as lives, né, a qualidade. Nós estamos aí com já algumas agendadas, mas que opiniões e sobre próximas lives, né? Temas impactantes, temas atuais. Então, o que vocês puderem colocar aí no chat, nós vamos estar visualizando. E a Braz, ela está no Google também, né? Se vocês quiserem, assim, localizar, também tem Instagram, Facebook, né? A gente está tudo, assim, muito começando, assim, artesanal, vai melhorando. E, assim, quem tiver interesse também de participar, né? Ser voluntário também, nós estamos... Com certeza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, Carol. Obrigada, Dalila. Encerrando.